Maratona, da Grécia Antiga para o Brasil. As notícias correm, já dizia o ditado. Assim surgiu a prova de maratona. Uma antiga lenda grega conta que um soldado ficou incumbido de avisar ao rei, em Atenas, da vitória grega contra os persas. A façanha ficou tão conhecida que hoje a corrida de longa distância tem o nome de maratona. Maratona, o nome surgiu por causa da planície de Maratona, onde houve uma batalha que os gregos venceram os persas. Os gregos venceram principalmente por causa da ótima força física. Quando eles vieram correndo em cima dos persas, os persas começaram a rir, achando que eles iam cair de cansados, mas eles chegaram e meteram a cacetada nos persas, acabaram com o exército persa. E depois, para avisar em Atenas que eles tinham vencido, mandaram um atleta chamado Feípides. Ele, inclusive, correu completamente despido, porque ele tinha que se livrar da armadura e tudo mais. Ele correu 42 quilômetros da planície de Maratona até Atenas, chegou lá e bradou, sim, nós vencemos, e caiu duro, né? Provavelmente de um infarto agudo do miocárdio, já que ele fez uma parada súbita. Ele teria que ir diminuindo aos poucos a velocidade, ou então continuar fazendo exercícios. As corridas de longa distância já eram praticadas no Egito muito antes dos gregos. Um faraó queria que o seu exército estivesse bem preparado fisicamente. Então, obrigava os pelotões a correrem aproximadamente 100 quilômetros. A distância equivale ao que chamamos hoje de ultramaratona. Há registros que mostram que o próprio faraó era um amante da corrida. Hoje em dia, a ultramaratona egípcia tem uma edição moderna chamada Pharaonic Race Ultramarathon e acontece no Cairo. O ato de correr faz parte do DNA de quase todos os seres vivos. Desde sempre, o homem correu para escapar de seus predadores ou atrás da caça. A corrida é um movimento natural do homem. Nada mais humano do que a disputa, a vontade de saber quem é o mais rápido. Assim vieram as competições de corrida. A maratona está presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos em 1896 em Atenas. Nas primeiras competições, não havia uma distância exata. Eram cerca de 40 quilômetros. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, a família real teria exigido que o percurso fosse alterado para que os atletas passassem nos jardins do Castelo de Windsor. Desde então,
o percurso olímpico da maratona é de 42 quilômetros e 195 metros. A maratona é o último evento das Olimpíadas. A parte final do trajeto acontece com os atletas entrando no estádio, sendo saudados pelo público. Os Jogos Olímpicos de 1924 foram um marco na história. Não é à toa que os Jogos de Paris foram imortalizados no filme Carruagens de Fogo, que conta a história de corredores ingleses. Por um esforço pessoal de Pierre Coubertin, as competições foram localizadas na parte central da cidade, com facilidade de locomoção e, por conta disso, com grande participação da população. Na edição de 1924, o lema olímpico foi usado pela primeira vez: Citius, Altius, Fortius. Mais rápido, mais alto, mais forte. Em 1928, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, a prova de maratona aconteceu às margens do rio Amstel. Em um trajeto totalmente plano. Foi a primeira vez em que uma equipe cinematográfica acompanhou todo o trajeto da prova. As Olimpíadas de Berlim de 1936 ocorreram mesmo com a ameaça nazista. Um dos momentos mais tocantes aconteceu quando o grego Spiridon Louis, vencedor da maratona de 1896, entregou a Hitler um ramo de oliveira pedindo a paz entre os povos. A maratona é uma das provas mais nobres das Olimpíadas e também uma das mais desgastantes. Por conta da desidratação sofrida pelo corpo, é permitido que os atletas bebam água durante a prova. É comum ver os corredores não só bebendo água, mas também jogando água no rosto e na cabeça numa tentativa de refrescar o corpo. Isso tudo sem perder o ritmo. Numa maratona, o ritmo é uma parte importante do treinamento.
muitos atletas principiantes, ao verem um outro disparando na frente, sentem-se tentados a apertar o ritmo e acompanhar o líder. O atleta treinado já sabe exatamente qual ritmo e qual estratégia irá adotar durante a prova, sem se importar com quem dispara ou não na frente. Como em todas as provas de longa duração, o preparo psicológico é muito importante. Por mais treinado que seja o atleta, o corpo humano sofre um desgaste absurdo ao longo de 42 quilômetros. É a força de vontade que impulsiona cada passada para a linha de chegada. A maratona era uma modalidade exclusivamente masculina. Sua estreia feminina nos Jogos Olímpicos aconteceu em Los Angeles em 1984. A brasileira Eleonora Mendonça esteve presente na estreia feminina da maratona em 1984. Olha, foi extremamente gratificante, porque não só foi uma vitória, foi uma conquista da parte esportiva, da parte atlética, mas também a parte política, porque eu estava com o Comitê Internacional de Corredores reivindiquei a maratona, reivindiquei os 3.000, reivindiquei paridade, igualdade para as mulheres nos Jogos Olímpicos. Então, foi uma vitória esportiva e política também, ativista também. Eleonora foi uma das pessoas que mais contribuiu para a maratona feminina fazer parte dos Jogos Olímpicos. O movimento de corridas tomou um impulso muito grande nos anos 70. Não só para oferecer oportunidades para as mulheres e reivindicando campeonatos, não só de 1.500 metros, mas de corridas de rua, 5.000, 10.000, meia maratona, todas as distâncias que os homens também podiam participar. E dentro desse movimento, vários movimentos de inclusão de corridas de longa distância para as mulheres nesses campeonatos internacionais estavam um pouco espalhados. Então, em 1979, eu fiz parte de um comitê organizador, a Comitê Internacional de Corredores, exatamente para esforçar para melhorar as organizações de provas, melhorar as oportunidades e abrir as oportunidades para as mulheres em campeonatos internacionais. Aumentar a distância de 1.500 metros, 3.000, 5.000, 10.000, que eram essas distâncias que os homens tinham, mas que as mulheres não tinham essa oportunidade. Ela organizou vários circuitos de corrida de rua. Nos 2 anos 76, 77, quando eu vim para o Brasil correr a São Silvestre,
eu tomei conhecimento que não havia provas fora São Silvestre. Havia uma prova militar, Corrida dos Marinheiros, da Fogueira, mas não havia provas populares. E já nos Estados Unidos já havia um movimento de corridas de rua. Então eu resolvi abrir uma firma, juntamente com Paulo César, o meu sócio, para organizar provas. E começamos em 78, a primeira prova foi a Corrida de Copacabana, na distância de 8 quilômetros. Ao longo, começávamos no posto 6, íamos até o Leme e voltávamos. No ano seguinte já estávamos organizando a corrida internacional, Leblon Leme. Eu trazia os corredores internacionais da São Silvestre para correr no próximo fim de semana no Rio de Janeiro. Quem é que não resistia esse convite? E nesse mesmo ano, em 79, nós organizamos a primeira meia maratona, em maio, e depois a primeira maratona do Rio de Janeiro. Fomos nós que organizamos. Tivemos uma base de 400 pessoas, 400 participantes, entre homens e mulheres, e foi talvez uma das únicas maratonas que começou e terminou no estádio. A atleta foi a recordista brasileira da modalidade por 8 anos, recorde que ela mesma bateu 4 vezes. As regras da maratona têm por objetivo estabelecer a igualdade entre os participantes. A entidade que controla as atividades e regras do atletismo é a International Association of Athletics Federations. Uma das regras diz que o percurso tem que ser de 42 quilômetros e 195 metros. A esta distância é acrescentado 1 metro por quilômetro. O objetivo do acréscimo é minimizar o risco de falha na medição, o que poderia deixar o trajeto menor do que o estipulado. Outra regra é que, para que o atleta consiga se orientar melhor, a cada quilômetro tem que haver alguma marcação no chão. A competição da maratona não pode ser feita em terra ou grama. É necessária uma pista plana. Um dos fatos mais interessantes da maratona aconteceu em Roma, nos Jogos Olímpicos de 1960. O etíope Abebe Bikila correu descalço e ganhou a medalha de ouro. Bikila abriu caminho para outros atletas etíopes e quenianos. Atletas que hoje dominam as competições mundiais. Mas a corrida já existia em civilizações primitivas e, por que não dizer, até na pré-história. Haja vista que os homens corriam atrás dos animais. Você tem históricos interessantes de vencedores da maratona na África, cujo melhor treino
era correr enormes distâncias entre uma aldeia e outra, para caçar, para realizarem suas coisas, porque as distâncias na África eram muito grandes. Então você tem a Bebe Bikila, aquela turma da Etiópia, e agora os africanos continuam a dominar a maratona, exatamente as competições de corrida por conta disso. Então você vê que é um hábito que vem da pré-história. Correr está no DNA do ser humano. No momento em que nós ficamos sobre duas patas, nós passamos a correr bem mais do que qualquer outra coisa. Uma das curiosidades do esporte é o domínio de corredores quenianos quando se trata de pódios. Os africanos, eles são difíceis de serem batidos porque, além de ter uma quantidade bem maior do que qualquer outro país, né, eles treinam muito, né? Eles são realmente dedicados naquilo que eles fazem, né? Não que a gente não fosse, né? Mas a gente tem um número mais limitado de participantes, né? E eles não, eles se multiplicam lá rapidamente. Então, como eles moram em aldeia, um queniano vence uma maratona famosa, volta para a aldeia dele, e aí daquela aldeia vai sair mais 4, 5 corredores, e aquilo vai se multiplicando como se fosse célula, né? Então, existe um número de participantes muito grande, né? Africano, tanto atletas etíopes, atletas quenianos, né, sul-africanos, e isso se torna o esporte número 1 deles, né? Assim como para a gente aqui no Brasil é o futebol, a corrida para eles é o esporte número 1. O Quênia tinha 322 corredores com índice olímpico para mandar para os Jogos do Rio em 2016. Conjunto desses fatores, né? Tanto o fato deles terem um biotipo, deles terem a oportunidade de vida, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter uma ascensão social, o fato de eles treinarem em grupo, de treinarem em altitude, todos esses fatores em conjunto é que fazem com que esses atletas tenham esse sucesso nessas provas de longa distância, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A gente tem um número limitado de corredores, e muitas vezes a gente acaba não se encontrando, então um treina em uma cidade diferente da outra, então não tem a gente não tem esse grupo, né, tão grande, a gente não tem esse poder de fazer esses treinamentos em grupo, coisas que lá na África é comum, né? E aí, além de atrair outros participantes, eles acabam tendo essa facilidade no treinamento também. Bem diferente do corpo de um corredor de curta distância, o corpo dos maratonistas é magro. Há uma teoria que o tipo de corpo dos corredores quenianos com pernas finas e quadris estreitos é o ideal para a maratona. Somado ao tipo físico favorável no Quênia,
a corrida é um dos únicos modos de escapar da miséria. Eles têm que superar os desafios com as próprias pernas. Para o queniano, não há opção. É vencer ou vencer. Os corredores quenianos chegam a correr 300 quilômetros por semana para treinar. A velocidade também espanta. Um atleta da elite olímpica chega a 20 km por hora durante a maratona. No Brasil, a maratona chegou com o nome de Corridas a Pé, trazida por ingleses que corriam na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, no século XIX. Com o tempo, o grupo ganhou mais adeptos. Com a chegada da corte portuguesa, muda tudo. Vêm para cá muitos militares, especialmente ingleses. Os ingleses já praticavam a corrida desde o século XVIII, a corrida desportiva desde o século XVIII, com competições e etc. E, curiosamente, um dos lugares prediletos para eles correrem era na praia de Botafogo. Então, ali era uma pista perfeita pela orla. Eles iam desde o Morro do Pasmado até o Morro da Viúva correndo e vice-versa. Também faziam corrida no Alto da Boa Vista. Era um lugar assim com muitas florestas, um clima mais ameno, um clima mais fresco, onde também praticavam isso. A Corrida Internacional de São Silvestre é a prova brasileira mais tradicional. Os maiores nomes de corredores de longa distância já participaram da prova. Ela começou em 1925 e sai no último dia do ano nas ruas do centro de São Paulo. Se correr já é bom,
Agora, imagina correr numa cidade maravilhosa. Em 1997, foi disputada a primeira meia maratona do Rio de Janeiro. A prova faz parte do calendário nacional e tem um cenário para lá de bonito. E ainda conta com a brisa do mar. A largada acontece na praia de São Conrado. O percurso é lindo. Passa por praias famosas como Leblon, Ipanema e Copacabana. O mineiro Frank Caldeira é um dos principais representantes da maratona no Brasil. Com apenas 19 anos, Frank foi o segundo melhor brasileiro na meia maratona do Rio e, desde então, vem se mantendo na elite do esporte.
Em 2007, Frank ganhou a maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Um dos nomes mais conhecidos da maratona masculina é Marilson Gomes dos Santos. Quando eu venci a maratona de Nova York foi a minha primeira participação. Então, muitos que estavam lá na prova foi surpresa, ninguém conhecia, até porque a maneira que eu venci a prova foi surpresa para muita gente, né? Eu saí um pouco mais da metade da prova, eu consegui já abrir distância dos demais concorrentes, e aí alguns comentários que tinha sido surpresa, porque ninguém me conhecia, então achavam que eu ia quebrar na prova, que eu não ia suportar, né, eu ia desistir da prova, e deixaram, né, com que eu fosse, com que eu abrisse essa distância. No final eu acabei vencendo a prova, então para muitos foi considerado ali uma surpresa por muitos não me conhecerem, né? E até por ter na prova o recordista mundial, que era o queniano Paul Tergat na época. Marilson ficou com o 5º lugar nas Olimpíadas de Londres em 2012. Não, a maior dificuldade de uma maratona é o treinamento, né? A gente sabe que o treinamento para maratona ele é duro, né? Não tem treinamento fácil, mas para maratona você tem que se dedicar 24 horas, né? Então, como eu disse, ocupa muito tempo do seu dia a dia. Você tem que comer, você tem que descansar de uma sessão de treino para outra, tem que fazer uma boa alimentação, tem que correr mais de 200 km semanais. E uma coisa interessante é que você não pode errar a sua periodização. Quando você está correndo uma prova de maratona, existe o fator físico, né, e o psicológico, né? Todo maratonista sabe que em algum momento da prova você vai sentir dificuldade, né? Você vai sentir dores musculares, você vai dar vontade de parar, né? E aí bate o fator emocional, né? E aí é onde você tem que suportar isso. Eu costumo dizer para as pessoas que o maratonista ele se adapta a tudo isso no treinamento. Se ele fez o dever de casa, se ele cumpriu as etapas de periodização, de treinamento, ele consegue passar por essas fases de dificuldade, né? No entanto, é preciso você ter isso em mente, né? Isso vai acontecer em algum momento da prova, você vai passar por isso, né? Eu acho que o diferencia o seu sucesso na maratona vai ser isso, né? Vai ser a sua capacidade de poder suportar esse momento crítico de prova. O nome mais famoso no Brasil quando se fala em maratona não ficou conhecido pela vitória que poderia ter obtido na maratona das Olimpíadas de 2004 em Atenas? Bom, 2004 foi fruto de um trabalho, de um planejamento, junto ao meu clube, juntamente com o meu treinador. E era a minha terceira participação em Jogos Olímpicos. E na verdade eu já havia participado de um campeonato mundial em 97 em Atenas.
que acabou sendo o mesmo percurso de 2004. Então a gente já tinha um conhecimento do percurso, do clima, das condições do qual a gente iria encontrar. E aí eu juntamente com o meu treinador, Ricardo D'Angelo, aí começamos a estudar os possíveis adversários que poderiam sobressair naquelas condições da prova. Atenas é um percurso muito difícil, com um grau de dificuldade maior comparado a outras provas, e as condições climáticas também não eram favoráveis para alguns atletas, do qual sobressaía no ranking daquele ano. E a gente procurou fazer uma preparação no qual a gente poderia explorar o máximo naquelas condições. E fomos para a altitude fazer essa preparação e buscando esse grande objetivo, né? Na verdade foi um planejamento aí, eu posso dizer, de 12 anos para chegar naquelas condições para brigar por uma medalha. Então, para mim, para o meu treinador, para as pessoas que estavam me acompanhando, principalmente o clube, não foi surpresa, realmente foi fruto de um trabalho, de um planejamento para que a gente pudesse chegar a brigar por um grande resultado em 2004. É claro que por tudo que a gente planejou e se precaveu, jamais a gente poderia imaginar que fosse acontecer um incidente como aquele. Mas mesmo assim, eu acho que dentro da minha preparação, eu acho que foi muito importante o foco que eu tive na busca desse resultado. Porque todos os dias que eu ia treinar, tanto de manhã como à tarde, eu mentalizei uma chegada naquele estado brigando por uma medalha. Então eu sonhava com isso todos os dias durante o meu treinamento. Então eu passava um filminho na minha cabeça, conseguindo esse resultado. Meu treinador, o Ricardo D'Angelo, nós havia feito um planejamento antes da prova, né? Que era que se eu chegasse no quilômetro 29, 30, 31, no grupo de atletas liderando a prova, que eu fosse ousado e arriscasse sobressair dos demais atletas e ir à frente na busca do resultado. Mas houve uma situação antes desse quilômetro que eu mudei por completo esse planejamento do qual eu tinha combinado com o Ricardo. Foi aí que eu consegui a liderança e consegui ter uma certa vantagem dos demais adversários. E essa vantagem se prolongou até o quilômetro 34 e pouquinho, quase perto do 35, quando aconteceu o episódio, né? No qual, nesse momento, eu estava muito seguro na prova. Em momento algum eu coloquei em dúvida aquilo que eu estava fazendo. Eu acho que o foco e a concentração que eu estava naquele momento foi fundamental. Mesmo diante daquela situação do episódio, do incidente, e sobressair daquele momento, foi realmente importante, né? Ter esse foco, essa concentração na prova. E quando aconteceu o episódio, na verdade eu nem imaginava que pudesse acontecer, né? E o cara apareceu de uma forma no qual nem tive tempo de reação. Na verdade ele não veio de frente, né? Ele veio, me atacou na lateral e foi muito rápido, eu não tive nem tempo de defesa. E quando caímos para a calçada, eu só queria sair daquela situação e voltar para a prova. É claro que você não volta na mesma condição, né?
Ali você tem um impacto físico, psicológico, mas eu acho que essa determinação, a vontade de vencer foi maior do que a decepção de ficar se lamentando ali naquele momento, né? Difícil. E aí, mesmo assim, ainda consegui voltar na liderança por mais 10 minutos ainda. Quando eu fui ultrapassado perto do quilômetro 39 pelo Stefano Baldini, né, e o Clefzic Meiblaton, que acabou sendo medalha de ouro e medalha de prata. E eu lutei com todas as minhas forças para assegurar aquela posição ali da medalha de bronze. Foi que quando eu cheguei no estádio Panathinaiko, quando eu adentrei o estádio, eu vi que não mais perderia a minha medalha e já até esqueci do fato do cara ter me agarrado lá atrás. A minha alegria era tanta de estar conquistando aquela medalha que realmente nem estava mais imaginando no incidente que aconteceu comigo há 5 km atrás, né? Então a minha alegria e a satisfação foi bem maior do que a decepção de não ter ganho a medalha de ouro. Então foi um momento assim único para mim. Aquele estádio me aplaudindo, ovacionando a minha chegada ali, foi algo que realmente fez com que a minha alegria fosse maior do que a decepção. Então, um momento único, né? Não tem nem como transcender aquele sentimento que eu estava vivenciando naquele momento, né? Então, realmente era um momento de agradecimento pela minha conquista, da realização do meu sonho, daquele momento único que eu estava vivendo. Eu acho que não só para mim, mas também para o atletismo brasileiro. Por seu espírito esportivo, logo após a prova, o Comitê Olímpico concedeu a medalha Pierre de Coubertin, considerada uma grande honra. Na maratona, o corpo humano é colocado à prova. Com a evolução do esporte, o tempo para completar o percurso foi ficando cada vez menor. Os limites do ser humano são desafiados a cada dia. O maratonista é um atleta especial.
correr, correr e desafiar o mundo. Mas principalmente correr e desafiar a si mesmo, sempre.